Glórias ao nome do Senhor Jesus. Seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Ele que está acima, entronizado, no trono eterno, governa tudo e todos com o seu poder e com a sua majestade. Obrigado por estar ligado conosco. Mais um dia, e agora nesta hora, na viração do dia, onde vamos meditar na palavra de Deus. E eu creio que Deus tem algo especial para a minha vida e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua família reunida e pela sua fé, que está agora exercendo, confiante que Deus fará o melhor sobre a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, cerca-nos com a Tua graça, ó Deus, usa-nos para o louvor da Tua glória, e que o Teu filho, a Tua filha, esta vida, ó Deus, onde está aí escutando, ó Deus, possa receber da Tua bênção nesta tarde e noite, e que na viração do dia eles consigam, Pai, nós consigamos a receber o pão do Senhor que vem dos céus, um pão vivo que é Jesus. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, fala conosco, bendito seja o Teu nome, ó Deus. Muito obrigado por esta hora, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Eu queria meditar com você, uma pergunta a princípio: como utilizar as preocupações ao nosso favor? Que as preocupações têm um lado positivo, negativo, tem um lado edificante e destrutivo. Nós, como humanos, fomos dotados dessa habilidade de nos preocupar. Quando nos preocupamos a buscar a Deus, a orar a Deus, a fazer o melhor para Deus, a viver uma vida de santidade, nos preocupamos a ter uma vida de sucesso, uma vida totalmente dirigida por Deus, são preocupações benéficas. Mas quando nós nos preocupamos ou colocamos a nossa alma a se preocupar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, com algo que nós não podemos fazer nada, porque aquilo que nós não podemos fazer é aquilo que Deus faz por nós. Lázaro estava no túmulo há 4 dias. Jesus disse: tirai a pedra e eu ressuscitarei o defunto. O homem tira a pedra e Jesus ressuscita sonhos, ressuscita vida, ressuscita graça, ressuscita amor no nosso coração. Preocupação, o que é? A preocupação é um sentimento de inquietação, apreensão ou temor, costumeiramente relacionado aos pensamentos do homem, negativos de algo que possa vir a acontecer no futuro. Então a nossa alma começa a projetar o futuro e entra em pânico, entra em desalinho, porque começa a se auto-justificar e sair da provisão e da proteção do Senhor. Eventualmente pode ser importante pensar em tais possibilidades, mas esses pensamentos somente serão saudáveis se formos capazes ou desejarmos fazer algo positivo com eles. A preocupação torna-se autodestrutiva quando substitui a atitude sábia ou o descanso necessário com emoções amedrontadas que desvirtuam o presente e de nada fazem para nos preparar para o futuro. Apenas nos tolhe e nos inviabiliza a ver, a contemplar e a crer num futuro de glória nas mãos do Senhor. Então, como utilizar as preocupações ao nosso favor? O que nós temos que fazer com as nossas preocupações? Nós não temos como deixar de nos preocupar. A vida reside em preocupações e soluções. Há 2 tipos de preocupações. Primeiro, uma negativa e outra que é a prejudicial
incapacitante. A outra é a preocupação positiva, benéfica. A preocupação negativa é uma ansiedade que controla os nossos pensamentos, quer naquilo sobre o qual nada podemos fazer, quer em situações que nos distraem de descansar na capacidade e no poder de Deus. Então nós nos preocupamos porque vemos diante de nós quadros, cenas, problemas que nós não conseguimos resolver. E aí começamos a nos preocupar: como vai ser? Como vai acontecer? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu futuro? Mas isso tudo porque está desconectado com a capacidade de descansar em Deus. Porque Ele é poderoso para atender todas as nossas necessidades. A Bíblia diz que Deus há de suprir todas as nossas necessidades em glória. Ele é o supridor do seu povo. Ele é a fonte supridora da igreja. Ele continua sendo Jeová Jireh, o Deus supridor das nossas vidas. Jesus mencionou 6 vezes tais preocupações em seu Sermão do Monte. Ele ensinou seus seguidores a crer na palavra do Pai Celestial, para que confiassem nele, um dia cada vez, até mesmo pelas preocupações mais comuns da vida. Ele disse: não preocupeis com o dia de amanhã, basta o seu dia, o seu próprio mal. Não te preocupes com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Então, queridos, as preocupações, elas têm que ser baseadas, alicerçadas sobre a palavra do Senhor. Então, nem todas as preocupações são ruins. A Bíblia aborda também a preocupação saudável que origina atitudes de valor e oração. Paulo expressou a sua profunda preocupação com todas as igrejas. Ele se preocupava com as igrejas que ele estava implantando nas suas viagens missionárias. Foram 4 viagens missionárias. Em todas elas, ele implantou a igreja. Ele implantava a igreja e depois voltava confirmando, preocupando-se. Ele se preocupava porque o inimigo, os ateus, os humanistas daquela época tentavam desfazer toda a semente que ele plantava no coração das pessoas. Ele se preocupava com as igrejas implantadas, ele se preocupava com a doutrina da igreja, ele se preocupava com a vida financeira da igreja, ele se preocupava com aqueles discípulos que ele tinha ganho para o reino de Deus. A palavra aqui traduzida por preocupação é a mesma palavra grega que ele e outros escritores do Novo Testamento utilizaram quando advertiam a ansiedade autodestrutiva. Autodestrutiva, aquela ansiedade que nos destrói, nos incapacita, nos afasta de Deus. Paulo também falou aos cristãos de Filipos sobre o seu desejo de enviar o jovem Timóteo, pois ele estava preocupado com o bem-estar dos irmãos de Filipe, dos filipenses. Então é normal nós nos preocuparmos, nós termos momentos de preocupação, né? Agora depende qual é a nossa preocupação. Paulo sabia que Deus é o Senhor da igreja, Jesus é o cabeça da igreja, é o dono da igreja, mas ele como pessoa, como um consolidador, como um pastor, ele se preocupava. Como hoje nós vemos os pastores, bispos, apóstolos, que se preocupam com as suas ovelhas, porque num tempo de paz, num tempo de normalidade, Satanás tem desvirtuado e levado ao desvio da fé de muitas vidas, quanto mais agora, com os templos físicos fechados. Então a tendência de esquecer de Jesus, a tendência de desviar-se da fé é maior. Então é normal que tenhamos esta preocupação. Paulo também tinha preocupação, todos os pastores têm. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz:
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então ele sabia que havia uma preocupação. Os irmãos também muitas vezes se preocuparam com Paulo, quando o judaísmo, na sua religião, se levantou contra ele, contra a doutrina que ele pregava. Então os irmãos se preocupavam. Então é uma preocupação benéfica, uma preocupação que a gente sabe, é uma preocupação, zelo, amor, cuidado. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz: lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém, queridos? É o que Jesus já nos falou, tem nos falado, né? A sua palavra sobre preocupação. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25, Mateus 6, 25, a Bíblia diz, Jesus disse: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Então Jesus já sabia que nós nos preocuparíamos. Então a preocupação é a contingência da alma. Mas quando a preocupação bater na nossa porta, quando as preocupações começarem a se formar na nossa alma, no nosso coração, nós temos que voltar ao altar de Deus e clamar e pedir graça a Deus, para que a nossa confiança aumente em Deus e a nossa preocupação seja sanada do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Paulo também falou aos cristãos em Filipos sobre seu desejo de enviar esse Timóteo, o seu discípulo amado. Então, ele sabia que enviando Timóteo, né, um homem formado, um jovem formado nas suas entranhas, Paulo, ele estava preocupado. Então, querido, aqui em Timóteo, amém, 1 Timóteo, Filipenses capítulo 2, primeiramente Filipenses capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Glória a Deus. O destino deles, Filipenses 2, capítulo 2, verso 19. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado ao receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Então o apóstolo Paulo sabia que Timóteo, ele amava os filipenses, a igreja de Filipe, ele amava aquele povo e não teria pessoa melhor para ele enviá-lo, porque ele queria enviar Timóteo para que trouxesse ânimo ao seu coração, para que Timóteo trouxesse uma notícia a respeito dos irmãos ali, amém? Para que ele se sentisse animado, porque ele não tinha notícia. Então, como utilizar as nossas preocupações ao nosso favor? Primeiro, permitindo que nos façam nos conectar em Deus. As nossas preocupações não podem ser levadas às circunstâncias, não podem ser levadas aos problemas, aos males. As nossas preocupações têm que ser direcionadas a Deus. Quando nós levamos as nossas preocupações de oração a Deus, as nossas preocupações se dissipam e de Deus vem a solução para nós, para a nossa vida e para a nossa família. Então a primeira coisa é permitir que nos façam nos conectar em Deus. A preocupação levada ao altar de Deus. Permitindo que nos façam buscar a palavra de Jesus. Palavra de ânimo. Não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã,
Basta o dia de amanhã, a cada dia o seu próprio mal. Terceiro, permitindo que se transforme em orações. Você fica enclausurado pensando com as suas preocupações no dia de amanhã, o que vai acontecer, se as coisas nesse mês vão acontecer, as portas vão se abrir, vão voltar à normalidade, se vão passar mais 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então aí essa preocupação começa a gerar um pavor, um medo no seu coração. Você deve descansar no Senhor, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Leve em oração as suas preocupações, entre no secreto com Deus, e em segredo fala com o Pai Celestial, e em secreto e no segredo, Ele revelará no segredo do seu coração, em nome do Senhor Jesus, permitindo que se transformem em escolhas práticas. Então, dentro da preocupação, eu tenho que tomar decisões. Muitas preocupações são regidas de atitude de decisões. Então, quando nós levamos as nossas preocupações a Deus e fazemos das nossas preocupações a nossa oração, rasgamos nosso coração para Ele, essas preocupações traz escolhas práticas, direcionamentos práticos, orientações práticas para a nossa vida, permitindo que as preocupações façam nos conectar em Deus. A Bíblia diz que Deus transforma o mal em bênção. Então, diante dessas preocupações, faça o motivo delas na sua vida, em todas as suas áreas, motivo de oração, de busca a Deus, de intercessão. Levante um altar de oração, aleluia, diante dessas preocupações do seu coração. Porque quando nos preocupamos, concentramos-nos nas possibilidades que ainda não aconteceram, ou que estão além do nosso controle. Então são coisas, são fatos, são problemas, são dificuldades, são dias que ainda não passamos, e acima de tudo, que não está no nosso controle. Nós só nos preocupamos com aquilo que não podemos fazer. Nós só nos preocupamos diante da nossa incapacidade de gerar a solução. Nós só nos preocupamos porque sentimos e vemos que nós mesmos, em si, não poderíamos fazer nada. E não tem pessoa melhor para você e eu recorrermos, que é o Senhor Jesus, lançando sobre Ele todas as suas preocupações, todas as nossas preocupações. Precisamos perceber que este é o momento de oportunidade, de fazer das nossas preocupações um momento de oração, um momento de busca a Deus. Fechar-se ao quarto e ali em segredo falar com o Senhor. Na fraqueza de nossos temores, temos motivos para buscar a segurança da presença de Deus. Temos essa segurança ao colocarmos a nossa atenção no caráter de Deus revelado na sua palavra. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver uma palavra de derrota, de destruição, uma palavra de desconforto. A Bíblia é um livro de ânimo, é a revelação do Senhor. Então, em toda a revelação de Deus, ela traz ânimo, força e conforto para a nossa vida. Nada que acontece nesse mundo está além do poder e do conhecimento do nosso Deus. Deus está no controle. Esse vírus chamado Covid-19, ele não deu um susto em Deus. Antes que ele fosse gerado, antes que ele fosse produzido na maldade, Deus já viu, Deus já contemplava. Mas Deus tem propósito para todas as coisas. Eu creio que para a igreja esse vírus tem sido um modo de nós voltarmos para o altar de Deus, buscarmos mais a palavra de Deus, orarmos mais, nos dedicarmos mais ao Senhor. Quantas vezes você disse, eu não fui domingo à igreja porque não tive tempo, estava cansado, tive que ir no shopping, fui na reunião com um amigo, fui no aniversário, trocando as coisas de Deus pelas coisas seculares. Então é muito importante você meditar nesses dias. Faça um compromisso com Deus, porque quando as suas preocupações são lançadas em Deus, ela se torna no favor e na solução de Deus para as nossas vidas.
Nada acontece nesse mundo que está além do poder de Deus, do conhecimento de Deus. Deus conhece, sabe. Antes que as coisas venham a acontecer, Deus já sabe que aquele fato, aquela situação aconteceria. As Escrituras declaram: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, verso 19. Então a Bíblia diz que nos céus Deus estabeleceu o seu trono, trono de excelência, de majestade, de governo, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo está debaixo do domínio de Deus, até o inferno está debaixo do domínio de Deus. Porque ao terceiro dia, no dia da ressurreição, Jesus pegou a chave da morte do inferno, ou seja, o governo, a autoridade da morte do inferno, e o subjugou debaixo dos seus pés. É o Todo-Poderoso, Deus. Ele é o Senhor soberano de todos. Quando nos preocupamos, na verdade, estamos reconhecendo a realidade que não somos suficientes para resolver as exigências que a vida requer. Nós chegamos à conclusão: eu não tenho como. Quem sabe você nesse quarto de hospital, quem sabe você que recentemente saiu de hospital, quem sabe que você foi informado que você recebeu esse vírus, e agora há um pavor no seu coração. Então gerou muitas preocupações. Qual é o caminho? Lançar sobre ele, sobre a graça do Senhor, sobre o trono de Deus. Este é o momento de lembrar a nós mesmos algumas verdades importantes sobre Deus. Quem é Deus para você? Quem tem sido Deus para você, para a sua família? Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de caminhar junto. Um dos nomes atribuídos a Jesus no Novo Testamento é o Emanuel, o Deus junto conosco, o Deus presente. E quando esse Deus foi, após morrer e ressuscitar Jesus Cristo, ele disse, antes de morrer, ele disse: eu enviarei o outro Consolador, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então é esse Deus que está com a igreja, é o Espírito Santo, Deus tremendo, que veio para guardar, proteger, ensinar a igreja. Então, primeira coisa, Deus está em todo lugar. Não há lugar, por mais solitário que nos sintamos, no qual Deus não possa estar. Ele está em todo lugar, desde que seja invocado em espírito e em verdade. Aonde você invocar. Davi disse: ainda que eu desça ao vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo, a sua vara e seu cajado nos consola. Segundo, Deus sabe de todas as coisas. Isso significa da presciência de Deus. Antes que aconteça, Deus já sabe o que vai acontecer. Antes que a palavra saia da nossa boca, e Ele já sabe o que vamos falar. Então Deus sabe todas as coisas. Ele sabe quão medrosos somos. Quando nos sentimos mal, Ele sabe que nos assusta. Quanto mais preocupados nos tornamos, mais agimos como se Deus ignorasse a nossa situação. Ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que a nossa constituição é humana. Terceiro, Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o El Shaddai. Lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, a Bíblia diz que Deus, El Shaddai, o Todo-Poderoso, apareceu a Abraão. Apareceu a Abraão, aquele homem que tinha a promessa de Deus, porque dele nasceu uma nação indestrutível, uma nação sobrenatural, uma nação de Deus chamado Israel. Então, queridos, Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. Agora a Bíblia mostra a onipotência de Deus. No saber é a onisciência e no poder é a onipotência. São atributos de Deus, do caráter de Deus, que só Deus tem. Só Deus é presciente, só Deus é todo-poderoso. Todo poder emana de Deus. Os que se preocupam creem que ninguém tem o poder de impedir as coisas ruins de acontecerem.
Começa a descrer em Deus. Deus, ele muda o mal em bênção. Entretanto, o poder de Deus é ilimitado. E ele tem suas sábias razões para permitir o que acontece em nossa vida. A Bíblia diz que ele faz a ferida e ata, coloca o bálsamo para curá-la. Deus é assim. E ele não vai mudar. São conceitos, princípios do coração de Deus. E tudo que ele faz num perfeito e profundo amor. E você sabe que ele te ama. Esse Deus Todo-Poderoso. Um Deus que criou os céus, a terra, os mares. Um Deus que está acima de tudo e de todos. Um Deus tremendo, eterno. Aqui no capítulo 19 do livro de Mateus, diz assim, 19, versículo 26 de Mateus. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Diga comigo, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não há impossibilidade em Deus. Sabe por quê? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que ajudou a Davi a matar um urso, o leão, a vencer um gigante Golias, um homem descomunal com mais de 2 metros de altura, tinha uma lança tremenda, e Deus entregou aquele grandalhão, aquele opressor de Israel nas mãos de Davi. O Senhor protegeu das fúrias assassinas de Saul. Quantas vezes Saul saiu para matar Davi, mas Deus manteve em segurança a vida de Davi. Porque Deus coloca o nosso território em segurança para com o inimigo. O inimigo fica cego, o inimigo ele desanima, porque jamais ele permitirá que o justo seja abalado. Jamais ele permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor. Ele te sustentará. Ele não permitirá que o justo seja abalado. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Salmo 55, 22. A resposta a isso não consiste no que fazemos, mas no que acreditamos. Não é meritório, não temos mérito nenhum. Mas quando nós cremos no poder sobrenatural de Deus, a nossa fé gera a mão de Deus a nosso favor e o milagre é realizado. Ou cremos com base no que vemos na criação ao nosso redor, ou na sabedoria da Bíblia. Nós temos que definir, ou vamos crer na palavra de Deus, ou vamos ficar presos às circunstâncias. E agora cheio de dúvidas, cheio de problemas, cheio de inimizades. Mas se nossos medos estiverem enraizados em experiências passadas ou em doenças, além de nossa capacidade de entender ou controlar, a resposta não precisa ser contrária à nossa fé. Porque a Bíblia diz que quando nós recebemos a Jesus, o nosso passado foi destruído e nos tornamos uma nova criatura. Então, meu amigo, aqui no Salmo 139, Davi começa a mostrar esse salmo da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Davi, ele nos garantiu a presença de Deus ao afirmar que o Senhor conhecia tudo ao seu respeito, mesmo antes dele ter nascido. Para onde me ocultarei da tua face? Como esconderei do teu espírito? Se eu desço as profundezas, o Senhor me contempla. Se eu estou no cume do monte, o Senhor me vê. Aonde posso me esconder do Senhor? Davi chegou à conclusão, na sua fé, na sua experiência com Deus, que ele não poderia jamais se esconder de Deus. Davi escreveu o Salmo 27, e o verso 10 diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá.
Quem de nós nunca teve um medo de que nossos pais nos abandonassem quando éramos crianças? Algumas vezes aqueles terríveis sentimentos nos vêm à mente. Nossos medos, nossos assaltos de todas as direções. Então, nesse exato momento que precisamos nos lembrar da promessa do Pai, que Ele nunca deixará, nem desamparará os seus filhos. Isaías capítulo 41, versículo 10. O Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Você tem a certeza que Deus está com você? Que a graça, a mão do Senhor está sobre a sua vida? Você tem essa certeza que Deus está ao seu lado? Deus governa a sua família? Deus governa a sua vida? Você tem certeza que Deus, você tem essa aliança com Deus na sua vida? Porque quando nós temos essa aliança, podemos crer nessa palavra. Não temas, porque eu sou contigo. E não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não podemos temer as sombras, os assombros dessa vida. O Salmo 91 diz que a peste perniciosa assombrará a terra, mas aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Moisés disse: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés era o homem já predestinado a assumir o reino do Egito. Ele era filho da filha de Faraó, mesmo que adotado. Conhecedor, preparado em toda a ciência do Egito. Mas ele preferiu abandonar o Egito com a sua glória, com a sua fama, e não ficou amedrontado com a cólera do rei, com a ira do rei, mas permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Então Moisés, ele teve a visão do futuro de Deus sobre a sua vida, do futuro de Deus sobre a vida de Israel. E em Mateus 28, verso 20, ele diz: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus fecha o Evangelho de Mateus com esta palavra maravilhosa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Volte-se para Deus, entregue a sua vida ao Senhor. Quem sabe você andou afastado, marginalizado da fé, da palavra, mas hoje toma uma decisão na sua vida. Receba Jesus Cristo, renove a sua aliança com Deus, seja sincero, confesse os seus pecados, porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança de Deus a sua misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança de Deus a sua misericórdia. Aleluia! Em nome de Jesus, lance toda essa preocupação que está sobrecarregando a sua alma. Começa a orar a Deus, abra o seu coração, todo esse medo, esse pavor, essa insegurança sairá da sua vida em nome de Jesus. Ele está no controle, Ele pode levar as suas cargas, Ele pode tirar o seu temor, Ele pode sustê-lo, Ele nunca o deixará. Ele disse: ainda que a mãe se esqueça do filho que mama ao seu peito, eu jamais me esquecerei de você. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você nessa tarde. Eu não sei como foi o dia hoje para você, quais as notícias que você recebeu, o que constrangeu o seu coração, trouxe temor, medo e profundas preocupações. Saiba que todas as nossas preocupações têm que ser lançadas aos pés do Senhor Jesus. Que as suas preocupações se transformem em resposta de oração de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesta hora.
Nós temos alguns pedidos de oração. Primeiro, nós temos aqui um senhor que está hospitalizado, suspeita do Covid-19, ele está internado. E uma amiga que é uma das nossas assíduas ouvintes, enviou, ela é filha desse senhor chamado Adalto Pacheco de Castro. Ele está com suspeita de coronavírus. Então nós vamos agora orar por ele. Também enfermeiros dos hospitais do Hospital Santa Marcelina. E outros enfermeiros, médicos, toda a estrutura médica da nossa nação. Esses homens e mulheres têm sido gigantes, têm sido tremendos. Nessa hora, tanto medo, pavor na sociedade, eles têm exposto as suas vidas para salvar vidas. Então nós vamos orar por cada um deles, em nome de Jesus, que todos os médicos, paramédicos, enfermeiros, toda a área de saúde seja coberta pelo sangue do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Então, querido, se você tem alguém para receber a oração, coloca aí diante de Deus que nós vamos orar. Deus vai visitar esse nome que você está escrevendo agora em nome de Jesus. E todo mal sairá pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Chegou mais um pedido de oração. Heloísio Andrade é irmão da irmã Deusa. Amém? Vamos orar também pelo Heloísio Andrade. Amém, querido? Vamos fazer essa corrente de oração. Vamos nos unir agora em nome do Senhor Jesus em oração e declarar a bênção do Eterno em nome de Jesus. Amém? Vamos unir a nossa fé. Amém? Eu creio que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E não tem uma hora mais propícia do que esta, aonde Deus nos manda lançar toda a preocupação fora, toda a preocupação da alma e confiar no seu eterno poder. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar todos os médicos, paramédicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, toda a equipe, Senhor, de saúde nessa nação que está tratando, Senhor Deus, dos nossos irmãos brasileiros. Deus, em nome de Jesus, cobre-os com teu sangue, Senhor. Deus, obrigado pela vida deles. Deus, que eles estejam cobertos da proteção do Senhor. Deus, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor não é contra a medicina, muito pelo contrário, Deus. É o Senhor que dá sabedoria aos médicos, aos homens, para exercer esse poder, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos toda a área médica, hospitalar, toda a área de saúde, Pai, nas tuas mãos. Orienta o nosso ministro da saúde, Pai, e toda a sua equipe, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o nosso presidente, Senhor, da graça, sabedoria. Obrigado pela vida dele. Guarda-o na conta das tuas mãos. Que haja saúde sobre a sua vida. E que, Senhor, nesses dias, aleluia, num tempo curto, num tempo exímio, curto, possamos ver essa nação, a nossa nação, livre e liberta desta praga. Apresentamos o senhor Adalto Pacheco, Senhor, apresentamos, aleluia, os enfermeiros da Santa Marcelina, o Heloísio Andrade, irmão da irmã Deusa. Deus, visita este homem agora, em nome do Senhor Jesus, e os demais nomes, pessoas que estão orando agora nesse exato momento conosco, colocando vidas, colocando parentes, colocando amigos, vizinhos, Pai, que o Senhor, aleluia, estenda a tua destra de poder agora e cura essas vidas, em nome de Jesus. Todo mal sai agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que haja saúde nesta vida, que haja saúde nesse lar, que haja alegria nessas vidas, Pai. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória. Amém. Glória a Deus. Também temos aqui a Camila Bizarra, que está com Covid-19. Amém, querido? Então, coloque aí nas suas orações, amém? Essa pessoa, Camila Bizarra, que está
com o Covid-19. Eu quero avisar para você que amanhã é sexta-feira chamada santa, porque todas sexta-feiras são santas. Deus fez todos os dias e os santificou, diz a palavra de Deus. Amém, querido? Então, amanhã é sexta-feira, amém, chamada santa. O dia que Jesus foi à cruz. O dia que o nosso Salvador foi entregue para ser morto em nosso lugar. Amanhã temos uma palavra de fé e de poder para a sua vida. Uma revelação ao seu coração. Amanhã às 18 horas, não perca, estaremos juntos. E no domingo, às 18 horas, estaremos comemorando a Páscoa do Senhor. Amém? A Páscoa do Senhor como igreja do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, um beijo do coração.